Olá, gente! A aula de hoje é Melhore o seu post e o nicho que eu vou falar é sobre construtora. Ele foi sugerido pela minha audiência. Eu vou dizer que foi até um pouco complicado porque eu fiz algumas buscas no Google de alguns exemplos de posts de construtora e o que eu me deparei foi com um estilo muito parecido. Sempre o pessoal trabalhando com o sonho da casa própria, casal feliz, uma casa ou chave na mão, então sempre no mesmo estilo. E o que isso vai diferenciar do meu concorrente ou que vai chamar a atenção da minha audiência? Só vai ser mais um. Então você tem que pensar que você tem que fazer algo que chame a atenção. Eu peguei aqui algum post, um post ele é bom, tá? Ele não é um post ruim, mas a gente pode melhorar e tem alguns pontos aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. E quando a gente faz a construção de um post, além da foto de ser uma foto que tem que chamar atenção, uma foto diferenciada, uma foto que dê que surpreenda a minha audiência, eu tenho que cuidar com a minha headline, que seria a minha chamada, né? A frase que vai prender os olhos da audiência, que vai chamar a atenção para ler a minha legenda. E aqui eu vejo que está grudado na minha linha. Isso me chamou muita atenção. Então eu não posso fazer uma frase, uma headline que esteja no limite do meu post. Eu tenho que necessariamente pensar que eu tenho uma linha invisível aqui que eu tenho que respeitar. Eu tenho uma frase aqui que foi trabalhada só em caixa alta. E eu falo muito da questão de ter um texto grande só em caixa alta porque ele dificulta a leitura e a minha audiência ela precisa parar para prestar atenção no que está escrito. E como a gente tem que pensar na agilidade, na rapidez, então temos que escolher palavras-chave, palavras que vão chamar a atenção. E essa sim, nós vamos trabalhar em caixa alta, o restante nós vamos trabalhar em caixa baixa. Sempre lembre, não trabalhar um texto só em caixa alta. Trouxe aqui, eu já baixei, eu fui lá no FreePic. Eu gosto muito desse banco de imagem, ele tem muitas fotos gratuitas. E eu trouxe esta imagem que a gente pode trabalhar, que é um pouco normal, vamos dizer assim, que é o que todo mundo usa. Tá? E podemos fazer algo bem diferente. Então eu trouxe o quê? Eu trouxe o casal, só que ele tá um pouco diferente do contexto normal. Ele não tá aquela coisa de casal feliz na frente da casa, não. O que remete a caixas de papelão quando você vê um casal com caixas de papelão? Que eles vão se mudar. Então tem aquela associação com mudança, que você coloca as suas coisas dentro de uma caixa. Então eu quis fazer uma brincadeira onde o casal está se divertindo e ele está fazendo uma surpresa para ela, que seria a casa nova que eles vão comprar ou que eles compraram. Eu tô fugindo do normal, onde todo mundo vai fazer, que seria mais isso aqui, e tô fazendo uma coisa diferente, porque no momento que eu tô passando no meu feed, eu vejo uma foto que me traz uma curiosidade maior, que desperta a minha curiosidade, olha só. Ela me chama atenção para mim parar e ler a legenda. E se eu tenho aqui uma chamada com palavras-chave em destaque, é um ponto a mais para mim. Então eu vou fazer a arte neste post aqui, mais comum, mais usual, né? E neste aqui mais diferenciado, para a gente ver a diferença, certo? Então vamos começar a nossa arte. Então eu vou ler essa frase e escolher qual o texto que eu vou levar para o meu post. Eu não preciso colocar tudo. Lembro, não é um panfleto, não é um livro, eu não preciso despejar todas as informações no post. Eu posso ocasionar a curiosidade, essa que é a chave da questão. Você tem que deixar a pessoa curiosa, ou para ler no segundo card, no terceiro, de forma de carrossel, ou você pode deixar ela
ler o restante na primeira linha da sua legenda, que é a mais importante, que vai fazer com que a pessoa aperte em ler mais e abra o seu post contabilizando lá um alcancezinho no seu material, certo? Então vamos ver, ó, construa a casa dos seus sonhos, financiamento do terreno até a construção. Eu acredito que a gente possa trabalhar só com construa a casa dos seus sonhos ou alguma coisa nesse sentido. Esse financiamento do terreno até a construção podemos deixar para a legenda na primeira linha, tá? Então eu vou pegar aqui uma fonte, eu vou apertar aqui em texto e vou tentar escolher uma fonte que me remeta à construção, essa coisa. Não vou pegar uma coisa tão desenhada quanto aqui aparece, aqui está mais infantil. Aqui está um pouco relacionado à loja. Aqui já começa a aparecer um estilo mais de construtora. Aqui é mais, vamos dizer, do ramo de gastronômico. Então você vai vendo o conjunto de fontes que combina mais com a sua mensagem, com o seu nicho. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nisso, mas a gente vai estar trabalhando aí em outros vídeos a questão da escolha da fonte para o seu nicho. Tá? Já está anotado isso aí na minha agenda, não se preocupe. Então eu vou pegar aqui uma fonte bem mais grossa. Então esta aqui eu gosto. Lembro que a gente pode até estar modificando. A gente pode começar a trabalhar e depois a gente vê, não combinou, a gente pode modificar sem problema nenhum. Então eu vou tentar desagrupar e vou separando já as fontes. Olha, o Canva já me dá 3 tipos de fonte, uma mais script, diferenciada, uma para chamar atenção e outra para o texto secundário, que é o que eu recomendo vocês fazerem. Então eu vou colocar construa a casa dos seus sonhos. Eu vou duplicar aqui e tentar começar a separar as palavras. Quando a pessoa lê um post, ela começa a olhar deste ponto esquerdo e aí ela vai descendo até este ponto inferior direito. Essa é a lógica da nossa leitura. Então eu vou colocar deste lado daqui para jogar logo para o logotipo que a gente vai colocar aqui no cantinho. Então deixa eu separar aqui mais essas palavras. Eu gosto muito de fazer dessa forma, você vai ver o porquê. Então agora eu começo a mexer, a brincar. Então eu vou diminuindo a A para deixar mais em destaque o casa. O dos seus eu já vou diminuindo para tentar alinhar aqui. E a palavra sonhos eu aproximo. Você pode, extrapolar a palavra sonhos, que eu acho muito mais interessante. Então, agora eu vou começar a mexer nas cores. Aí entra a cor da sua marca. Então, você tem que saber se a sua marca provavelmente vai ter, no mínimo, 2 cores contrastantes. Eu vou escolher qualquer cor aqui para a gente fazer de conta, como se fosse tons de azul e verde. Então, eu vou escolher um tom de azul. E aí, eu boto esses dois num tom de verde. Vamos supor que a marca tenha esses dois tons. E aí eu vou experimentando minha chamada. Eu posso invadir a foto, né? A mão da pessoa sem problema nenhum. Então, veja só.
Eu vou deletar aqui, eu vou usar um ícone como se fosse o logo, vou usar um elemento para fazer a representação desse logotipo. Aí eu usei este aqui para fazer de conta que é o logotipo da empresa. Eu posso pegar o logotipo e colocar aqui no centro? Eu sugiro que não, porque você está usando toda essa chamada aqui alinhados à direita, então você mantém essa mesma linha de leitura. E igual eu falei, a pessoa que lê, ela vai começar deste canto e vai descendo. Então, se ela tem uma chamada aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai automaticamente descer em linha reta para o seu logotipo. Ela não vai começar a andar em zigue-zague, então você tem que facilitar a leitura dela. E aqui eu confiro se está tudo em alinhamento. Tá tudo em alinhamento. Eu não vou escrever mais nada neste post, tá? Eu vou deixar essa parte de financiamento do terreno até a construção para o início da minha legenda. Então, eu vou deixar assim a casa dos seus sonhos. E aí você fica pensando, mas o que é a casa dos meus sonhos? E aí eu vou ler o que é. Então, já vai me atiçar a curiosidade. Pronto. Este aqui é uma ideia de post para a construtora. Mas como eu falei para vocês, eu quero fazer uma coisa diferente, uma foto diferente. Então, eu vou trazer essa minha chamada para cá. Eu vou sugerir vocês a pegar esta foto aqui, antes de fazer isso, e tirar o fundo dela. Então, vocês vão tirar o fundo dela. Então, eu tirei o fundo e já fiz o upload. Aí, eu vou trazer novamente a minha chamada. E eu vou fazer uma coisa diferente com essa fonte. Eu vou trazer uma outra fonte para ver se combina. No momento que eu trago uma fonte mais desenhada, eu vou ter que deixar ela tudo em caixa baixa, porque senão ela acaba se tornando estranha. Porque o que acontece? Quando você pensa em construtora, você pensa naquela coisa mais rígida, né? De obra, de reforma, aquela coisa mais séria. E aí, quando você fala em sonhos, é uma sensação boa. Então, você pode trazer isso no momento que você fizer a sua chamada. Então, você pode experimentar outras fontes mais desenhadas, mas lembrando sempre que tenham leitura, porque existem algumas que não têm leitura. Eu posso dar uma leve girada. Então, eu venho aqui em elementos e pego uma forma quadrada. Ou você pode até usar vamos usar uma forma diferente. Vamos usar um círculo. Porque os sonhos não são quadrados, os sonhos são em círculos. Então, você vai testar uma cor, um tom mais suave. Vamos enviar para trás. Eu posso fazer como se fosse um pôr do sol, um sol mesmo. Você pode perceber o porquê que eu transformei essa foto sem o fundo. Mas veja, a palavra sonho tá um pouco para trás. Então, quando eu vejo esse post aqui, o que é que eu leio primeiro? Eu leio casa. Eu vejo a palavra casa e vejo a palavra sonhos. E isso já me gera uma curiosidade. Já vejo uma foto já diferente do comum. Já vejo duas palavras que estão destacadas. Eu não preciso dizer mais nada, não preciso falar sobre financiamento, sobre obra, reforma, construção, não preciso falar nada. Eu posso deixar a pessoa entrar e continuar lendo, continuar vendo o meu post, porque eu preciso de uma isca, eu preciso que atice a curiosidade dela. Então, eu vou pegar meu logotipo e vou trazer aqui para a caixa de papelão. Então, eu tenho este post e tenho este post aqui. Então, agora a gente pode avaliar o que é melhor de fazer, qual o estilo, né? Então, acho que já deu para ter uma noção aí de como é que você pode trabalhar um material tanto para esse nicho de construção quanto para outros nichos. Então, o que você tem que se preocupar primeiro?
qual a imagem que vai representar o que eu tenho a dizer, mas que seja diferente do que todo mundo está falando. O que foge do usual, o que foge do comum. E aí, no momento que eu escolho uma imagem, eu posso trabalhar com 2 tipos de fontes, sendo que eu posso trabalhar com o peso das fontes, caixa alta, caixa baixa. Parece simples, parece difícil, parece fácil, não sei. Mas no momento que você treinar isso um pouquinho a cada dia, não desistir, e se seu post não ficou bom hoje, o de amanhã pode ficar melhor. E assim vai. Se hoje eu faço um post assim, amanhã eu posso fazer um post assim, diferente, que surpreenda, que dê aquela coisa boa, que remeta a uma lembrança boa. Ah, é verdade, quando a gente for comprar nossa casa, eu vou passar por esse momento aqui de ter que caixotar as coisas, de que tudo é surpresa, tudo é felicidade. Então, tente pensar qual a sensação boa que eu quero passar para a minha audiência e transmita isso numa imagem. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, não se esqueça, e semana que vem a gente tem outro nicho para falar, para dar mais dicas aqui de como melhorar o seu post. Se você tem uma sugestão de nicho, coloca aqui nos comentários. E semana que vem a gente vai estar falando sobre o nicho de joias. É isso aí, a gente vai falar joias, colares, bijuterias, anéis, brincos. Então, para esse setor aí, o que a gente pode estar fazendo de diferente para atrair o nosso cliente ideal? Não é simplesmente o cliente, é o cliente ideal que a gente quer. Tá? Te vejo no próximo vídeo. Um abração!